Bom, primeiro, uma boa tarde a todos. Quero dizer que é uma alegria, né? Estar mais uma vez aqui com os irmãos, com as irmãs de Piracicaba e todos que vieram para participar do Acampa. Algumas pequenas explicações antes, né? Creio que algumas coisas que vão sendo faladas, algumas palestras, elas vão se repetindo depois ou vão sendo trazidas novamente com talvez algum outro comentário. E eu acho que isso é um bom sinal, né? Sinal de que todo mundo está trilhando o mesmo caminho. Nós vamos ver que os assuntos, né, eles se repetem em diferentes momentos e é bem interessante que seja assim. Eu coloquei aqui alguns versículos que eu não vou ler, tá? Eu só fiz a citação porque não dá tempo de ficar abrindo a Bíblia toda hora e lendo todos os versículos. Alguns que a gente entender que são mais importantes para a compreensão do assunto, a gente faz a leitura rapidamente. Nós temos aqui, então, esse tema, entendendo a diferença entre Israel e a igreja. Talvez alguém pode pensar, mas por que isso está exatamente relacionado às profecias, né? E, de fato, quando a gente começar a apresentação ali, antes de chegar, propriamente dito, nos tempos finais ali, na parte mais profética, digamos assim, a gente vai passar ainda por uma série de questões que são importantes para a gente entender, né? A questão das profecias, que é o tema principal do Acampa. Mas esse tema ele é muito interessante e muito importante, né? Porque a gente tem uma perspectiva bíblica dispensacionalista, né? Isso não vai, talvez, não sei se isso vai fazer parte de alguma palestra, especificamente a questão das dispensações, mas ele isso diz respeito, né, à forma como nós compreendemos que Deus procurou transmitir ao homem os seus planos, né? Deus, ele estava lá na eternidade, ele sempre esteve lá, ele não tem início, né, nem fim, e ele decidiu criar, né, fazer uma criação e colocar ali o homem nessa criação, e ele tinha planos para o homem desde a eternidade, que nós vamos também passar aqui depois, né? E durante esse período, desde que ele criou, né, ele fez a criação, criou o homem, colocou ali na criação, até o fim desse período em que o tempo é contado, Deus falou ao homem de várias formas, de várias maneiras, e essas são as dispensações, né? Mas vou parar por aí, isso é só para a gente entender, né, que a forma como Deus se dirige a nós, aos homens, né, aos seres humanos, não é uma forma igual sempre, né? Ele muda, ele vai mudando a forma de se dirigir, a forma de nos transmitir os seus planos ao longo do tempo. E quando a gente entrar, então, nessa diferenciação entre Israel e a igreja, isso vai ficar um pouco mais claro, porque a gente vai estar falando aqui de dispensações diferentes, né? Então, nós temos aqui alguns aspectos iniciais, né, que eu diria que são até mesmo, talvez, princípios sobre esse tema. Nós temos aqui, né, falando agora mais aos jovens, né, quando nós estamos na escola ou na faculdade, e nós vamos iniciar ali uma matéria nova ou estudar um assunto, né, geralmente a primeira coisa que o professor faz é ensinar os princípios, né, as bases daquele ensinamento. A partir dali, a gente acaba depois compreendendo com mais facilidade e quando tivermos uma questão mais difícil sobre aquele tema, a gente vai dizer, bom, isso aqui pode ser, isso aqui pode não ser, por causa daqueles princípios que a gente aprendeu lá atrás. E com esse assunto também não é diferente, né? Nós temos alguns princípios aqui, alguns pontos iniciais que a gente acha que é importante trazer. Eu coloquei ali Gênesis 32, 28, porque eu creio que é a primeira referência na Bíblia a essa palavra, né, Israel, quando Deus muda o nome de Jacó, né, para Israel. E Israel, ele é aquele povo, né, que Deus escolheu para ser o seu povo aqui na terra, né? Voltando ainda um pouquinho, quando nós falamos agora há pouco sobre dispensações, né, que Deus vai se dirigindo ao homem de maneiras diferentes ao longo das épocas, né? O que Deus quer transmitir ao ser humano, né, a nós, são os seus planos, né? Deus tem planos para nós e Ele quer transmitir esses planos e Ele tem feito isso de maneira diferente, né, através dessas dispensações. Então, quando nós analisarmos agora Israel e a igreja, nós vamos ver como essa forma de Deus de lidar com o homem, ela muda, né?
Israel nós encontramos por todo o Antigo Testamento, referências a esse povo, a história desse povo, desde Gênesis, né, capítulo 32. Já antes havia uma referência, ainda não falando como Israel, mas Deus já havia anunciado que faria uma nação lá no capítulo 12 de Gênesis, né, que seria o seu povo aqui na terra. Portanto, Israel ele foi escolhido, foi um povo que Deus estabeleceu para ser o seu povo aqui na terra, e ele tem, portanto, uma origem temporal, né? O que significa temporal? Significa algo que está relacionado ao tempo. O tempo é aquilo que existe na criação, uma forma, uma coisa que não existia na eternidade. Na eternidade, ou não existe na eternidade, né? Na eternidade não há início nem fim, não há um dia, 2 dias, 3 dias, não há contagem de tempo. O tempo ele é inerente à criação. Portanto, se Israel tem uma origem temporal, ele está relacionado à criação, ao tempo presente, né? Mateus capítulo 25, versículo 39, nos ajuda a compreender isso. Uma leitura rápida, né? Tirando ali o contexto, é o julgamento das nações, mas há uma referência ali ao reino. E olha o que o próprio Senhor Jesus fala sobre o reino. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, aqui, Deus estabeleceu um marco inicial para o reino. O reino ele está estabelecido desde a fundação do mundo, desde o início da criação, desde quando a contagem do tempo é feita. Portanto, nós temos essa origem, por assim dizer, temporal de Israel. Israel também tem uma origem física, né? Para ser um judeu, é preciso ser da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Eu digo descendência de Abraão, Isaque e Jacó porque Abraão teve outros filhos, mas quem é da descendência de outros filhos de Abraão não é do povo de Israel. Uma pessoa pode fazer parte do povo de Israel sem ser da descendência física? Pode, se ele se converter ao judaísmo, se ele praticar, né, os ritos do judaísmo, mas a origem física desse povo é a descendência de Abraão. E nós temos uma pequena informação, né? Hoje, né, a compreensão que os judeus têm é de que essa origem, ela se dá, ou essa descendência, ela se dá através da mulher, da mãe, né? Então, um judeu, ele precisa ser filho de uma pessoa precisa ser filho de uma mulher judia para ele ser considerado um judeu, em princípio, né? Nós temos um exemplo na Bíblia, que é o caso de Timóteo. Timóteo era filho de uma mulher judia, de pai grego, e ele não era circuncidado, e depois Paulo circuncida ele, porque Paulo entendia que ele era judeu, né? Se ele fosse filho de uma mulher gentia, provavelmente, né, ele não teria sido circuncidado. O caráter desse povo, né, ele tem uma natureza, portanto, terrena. É um povo que Deus escolheu para ser seu aqui na terra, para ser o seu povo aqui na terra. Isso tem implicações que nós vamos ver a seguir. Fiz algumas citações ali, mas não vamos ler. As bênçãos, portanto, para o povo de Israel são bênçãos temporais, bênçãos vinculadas à terra de Canaã. Essa expressão terra de Canaã é uma expressão que está na Bíblia. Também temos outra expressão como terra da promessa, por exemplo. Ou seja, é aquele território geográfico que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu povo, né? Lá em Gênesis 12, né, eu falei agora há pouco, Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, na região onde hoje é o Irã, e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Deus então conduziu Abraão para aquela terra onde veio depois a estabelecer o povo de Israel, né? E que hoje é uma terra praticamente em disputa ali, né? Portanto, isso nós já ouvimos também ontem, ouvimos, acho que hoje também alguma coisa, que as bênçãos de Israel estão vinculadas à terra, né? Esse é um dos pontos principais que nós devemos nos lembrar sempre. Já a igreja, né, cuja primeira referência está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ela tem uma origem na eternidade. Aqui nós vimos que o reino ele foi estabelecido desde a fundação do mundo. Mas olha o que Deus diz a respeito dos crentes no tempo da graça, o que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo
1, versículo 4. E nós vamos ficar aqui depois com a carta aos Efésios aberta, que temos ainda mais algumas coisas para ver. Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Portanto, o reino, ele foi estabelecido desde a fundação do mundo. Tem um marco inicial aqui, né? O início da criação. Agora, Israel, a igreja, os crentes no tempo da graça, eles foram escolhidos no Senhor Jesus antes da fundação do mundo. Portanto, o que tinha antes da fundação do mundo? Antes de Deus criar todas as coisas, a eternidade. Só Deus estava lá, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles, as três pessoas da divindade, aprove a eles na eternidade, ou seja, no momento em que não há momento, na verdade, né, não há um início, ou seja, por todo sempre, na eternidade, Deus já havia olhado para nós, Deus já havia determinado, né, que nós seríamos um povo que ele escolheria para ele, para servi-lo, e nós vamos ver também algo sobre o caráter desse povo. A igreja, né, esse povo que Deus escolheu, né, tem a sua origem nos pensamentos de Deus lá na eternidade, e aí pode ser contraditório, né, porque então não é uma origem, estava sempre lá, porque Deus é eterno. A origem é uma origem espiritual, né? Então, diferentemente de Israel, onde eu preciso ser da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó para ser um judeu, né? No caso da igreja, não. Então, se eu disser, bom, meu pai é crente, minha mãe é crente, sou de uma família tradicional cristã, fui criado na igreja, nada disso nos garante a salvação. Nada disso garante que eu pertenço à verdadeira igreja do Deus vivo. Por quê? Porque a origem é uma origem espiritual. É pela fé que nós passamos a fazer parte desse corpo, dessa família espiritual. E lá em Efésios ainda, no capítulo 2, versículos 14 e 15, nós temos uma explicação interessante para a origem desse povo, né? Efésios 2, versículos 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o Senhor Jesus, o qual de ambos, aqui os versículos anteriores estavam falando de gentios e judeus. Os judeus que estavam perto, eles haviam tido uma luz que os gentios não tiveram até então, eles haviam sido informados a respeito de Deus, do padrão moral de Deus no Antigo Testamento, e os gentios que estavam longe, que não tiveram a mesma luz que os judeus tiveram. Haviam esses dois povos. E agora, aquele que fez a nossa paz, o Senhor Jesus, o qual de ambos fez um, ou seja, de ambos os povos ele fez um povo, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que haviam gentios e judeus, e Deus, aprove a Deus, através do Senhor Jesus, através da pessoa bendita do seu Filho, da obra dele na cruz do Calvário, fazer um povo, tirando pessoas de dentre os gentios e de dentre os judeus para fazer esse povo, para formar esse povo. Portanto, assim surgiu, né, podemos dizer, a igreja, e nós vamos sendo integrados a esse corpo, né, as pessoas que vão crendo. Na verdade, talvez, né, aqui seria melhor a figura do edifício espiritual, né? Vamos sendo agregados a esse edifício espiritual na medida em que cremos na pessoa do Senhor Jesus. O caráter da igreja, diferentemente do caráter do povo de Israel, é um caráter celestial, né? E isso está muito claro, muito evidente, não tem margem nenhuma para nós pensarmos diferente disso. Na verdade, é exatamente isso que o texto bíblico diz. Lá em Colossenses, no capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, mas queremos ler ainda antes Filipenses 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria
está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja que aqui nos é informado a respeito da nossa pátria, e isso é falado em conexão, isso é feito em conexão com a vinda do Senhor Jesus, né? Ou a nossa expectativa de em breve estarmos com Ele. A nossa pátria está nos céus. O que isso significa, né? Se nós pensarmos na nossa nacionalidade aqui na Terra, nós chegamos rapidamente a uma conclusão, né? Eu nasci no Brasil, tenho nacionalidade brasileira, portanto a minha pátria é o Brasil, né? Temos aqui pessoas de outras pátrias, né? Pensando no aspecto humano aqui, terreno, né? Temos pessoas aqui do Chile, da Alemanha, da Suíça, não sei se temos ainda de alguma outra. Mas o fato é que quando nós olhamos aqui para a Terra, nós pensamos dessa forma, né? Mas a palavra de Deus diz que a nossa pátria está nos céus, né? Ora, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que revogar a minha cidadania brasileira? Né? Eu tenho que rasgar a minha certidão de nascimento? Será que é isso que eu tenho que fazer? Não. O que eu tenho que fazer, o que o Senhor espera de mim, com essa informação de que a minha pátria está nos céus, é que eu faça aquilo que está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, ou seja, da nossa pátria celestial, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, né? Ou seja, o nosso foco, o nosso olhar deve estar no céu. Nós devemos agir como cidadãos celestiais. Nós devemos agir como pessoas que pertencem a essa pátria celestial, porque de fato é isso que é, né? A igreja, ela vive aqui na Terra, nós vamos chegar nesse ponto ainda, e aí pode surgir a pergunta, mas e as minhas obrigações aqui na Terra, né? Eu não preciso cumprir com elas? Vamos chegar lá. Mas o fato é que a nossa pátria, o caráter desse povo é um caráter celestial, exatamente o oposto de Israel, que tem um caráter terreno. E as bênçãos da igreja, portanto, são bênçãos espirituais, né? Isso nós encontramos também lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, as nossas bênçãos são bênçãos espirituais, né? É interessante nós procurarmos fazer sempre essa conexão, né? As bênçãos temporais de Israel e as bênçãos espirituais da igreja. Vamos daqui a pouco relacionar ali algumas bênçãos de Israel para entender melhor. Bênçãos temporais. Mas o fato é que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, né? Então, no momento em que nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, nós recebemos um pacote de bênçãos, um pacote completo, né? Ele não vai dando as bênçãos aos poucos, ele não dá apenas algumas bênçãos, mas ele dá todas as bênçãos espirituais. Todas aquelas que nós precisamos, que decorrem da fé em Cristo e que nós precisamos para desfrutar da nossa comunhão com Deus, para nós desfrutarmos desse lugar, dessa posição espiritual que Ele nos deu, que Ele nos colocou. E aqui nós queremos mostrar algumas bênçãos temporais de Israel. Existe vários textos bíblicos, né, que falam disso, né? Mas nós queríamos focar em Levítico 26, porque ali nós temos uma coisa interessante, né? Levítico 26, ele traz, primeiro, uma relação de bênçãos, e depois ele mostra que se o povo de Israel desobedecesse a Deus, não desse ouvidos à voz de Deus, ele teria também castigos, né? Que na verdade eu usei essa expressão castigo, mas não é a expressão melhor, eu acho. Poderíamos pensar em juízo, talvez, né? Que nada mais são do que a impossibilidade de desfrutar daquelas bênçãos que Deus ofereceu. Portanto, se o povo obedecesse, né,
ele receberia bênçãos. Se ele não obedecesse, ele perderia ou deixaria de desfrutar dessas bênçãos. Então, lá em Levítico capítulo 26, versículos 3 a 13, nós temos essas bênçãos, né? E quando você é um povo aqui da terra, quando você é uma nação, o que você precisa, né? Naquela época, hoje em dia, né, dá para resolver um pouco essas coisas com a tecnologia, mas naquela época precisava de chuva, né? Não tinha outra forma de irrigar as lavouras, né? E as nações dependiam muito da agricultura para sobreviver. Então Deus disse, olha, eu vou te abençoar com chuvas, com colheita, com fruto, com segurança, né? Eu não vou permitir que nações vizinhas entrem aqui e te façam mal e te saqueiem os teus celeiros, né? Traga prejuízo para a segurança do povo. Vou proteger, né, o meu povo aqui na terra. Paz, né? Uma coisa que a gente percebe quão importante é e quão escasso é lá também naquela região. Deus prometeu paz como uma bênção para a terra. O povo de Israel habitaria numa terra, num território geográfico, e teria acesso a tudo aquilo que um povo, que uma nação precisa para se desenvolver. Crescimento. E o último tópico mais interessante, a habitação de Deus, né? Deus prometeu que o povo habitaria na terra que era dele, de Deus, e que Deus deu ao povo, e prometeu que ele mesmo, o próprio Deus, habitaria no meio do povo, né? Lá em Levítico 26, Deus fala, né? Colocarei o meu tabernáculo no meio de vós. Deus habitaria no meio do seu povo. Que privilégio maravilhoso, né? Ter Deus habitando no meio. E o povo de Israel, ele teria esse privilégio, ou teve esse privilégio temporariamente, mas depois também nós vamos ver que ele perdeu isso também, como todas as outras bênçãos, né? Mas havia também a possibilidade do castigo ou do juízo, né? São juízos administrativos, né, que Deus declarou que daria para o seu povo. E esses juízos, eles estão também relacionados à terra e a essas bênçãos, né? E era uma gradação também, né? Não é que Deus falou, olha, o primeiro dia que vocês pecarem contra mim, que vocês me desobedecerem, eu vou tirar o tabernáculo do meio de vocês. Ou, o primeiro dia que vocês pecarem contra mim, eu vou dispersar vocês, vou tirar vocês da terra. Não. Deus ele deu uma gradação. Olha, primeiro eu vou fazer isso. Se vocês não se arrependerem, não mudarem, eu vou fazer aquilo outro. Eu vou fazer aquilo outro, até que chegaria ao ponto máximo, que nós vamos ver depois. Então, haveria medo, né? O povo se sentiria inseguro ali. Doenças, né? Imagina uma pandemia, uma epidemia, né? No meio de um povo, o transtorno, né? O que isso significa, nós experimentamos isso recentemente, né? Era uma das possibilidades ali. Fracassos na agricultura, as lavouras não iam produzir. Servidão e guerra, né? Ou seja, o povo de Israel seria invadido por outros povos, seria cativo de outros povos, teria que pagar tributo a outros povos, teria que fazer guerra contra outros povos. Ataques de feras, né? Algo também comum naquela época. Fome. E aqui nós chegamos, né, ao fim do serviço no templo, né? O povo não teria mais a habitação de Deus no meio de si, não poderia mais oferecer sacrifícios, e a dispersão, que é quando o povo é tirado então da terra que Deus deu a eles e é levado para outro lugar, e aquela terra ou fica deserta ou ela passa a ser ocupada por um outro povo, né? Portanto, essas são as bênçãos temporais vinculadas à terra. Nós, a igreja, não temos promessas relacionadas a bênçãos temporais, né? O que não significa que Deus não nos abençoa também com elas, né? Deus, ele cuida de nós, ele cuida do seu povo, ele nos dá a provisão, ele nos abençoa com tantas coisas, com trabalho, com coisas que a gente precisa para a nossa vida aqui na terra, né? Mas esse não é o foco de Deus para a igreja. O foco de Deus para a igreja são as bênçãos espirituais. Portanto, nós precisamos estar atentos, né, àquilo que nós esperamos de Deus. Qual é a nossa expectativa em relação àquilo que nós esperamos de Deus, né? Será que nós queremos apenas que Deus nos dê uma boa conta bancária, um bom emprego, um bom casamento, e aí nós vivemos tranquilo? Será que é isso, né? Ou será que nós estamos dispostos a não ter muitas coisas para servir ao nosso Senhor, né?
para ter comunhão plena com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Pai Celestial e com os irmãos, né? Uns com os outros. Qual é o nosso foco? Esse é um aspecto muito importante na diferenciação entre Israel e a igreja, né? Só para exemplificar, né? Nós vemos ali, por exemplo, a história de Gideão, quando o povo de Israel era invadido, né? Ali já havia uma decadência espiritual do povo de Israel, e o povo de Israel, então, estava sendo invadido por inimigos que vinham, saqueavam a produção da lavoura, né? E levava. Então, Gideão, ele escondia, ele produzia e escondia aquela produção para não ser roubado, né? Isso era um sinal o quê? Um sinal claro de que o povo estava em declínio espiritual, o povo estava em desobediência, o povo havia esfriado na sua relação com Deus. E ele já estava recebendo parte desses juízos aí que nós estamos vendo, né? E a igreja? E nós, né? Será que se um de nós, se um inimigo, né? Um inimigo físico, né? Alguém, enfim, nós estivermos aí andando em algum país e alguém disser, você é um cristão? Sou. Então eu vou te pegar aqui, vou te levar, vou saquear teus bens e vou te botar na prisão. Será que nós devemos considerar isso como Deus estando contra a gente, né? Será que Deus está nos castigando? Não, é o contrário. Nesse caso, nós somos abençoados por estarmos sofrendo por amor do nosso Senhor Jesus, por levar esse nome bendito. Então, são diferenças importantes que nós precisamos compreender. Portanto, ainda falando sobre as bênçãos, né? As bênçãos para Israel, na época da dispensação da lei, nós vamos ainda entrar nessa questão um pouco mais das dispensações, como vemos ali em Levítico 26, são bênçãos condicionadas, ou seja, Deus falou, olha, eu vou te dar isso tudo aqui, essa relação de bênçãos aqui, mas se você me desobedecer, se você não me der ouvidos, aí eu vou tirar tudo isso aqui também. Portanto, eles só eram abençoados em caso de obediência, né? Ou até Deus antecipava, né? Ele dava a bênção e essas bênçãos eram retiradas em caso de desobediência. Mas haverá uma outra época na vida desse povo, essa época não chegou, em que Deus dará bênçãos a Israel novamente, mas serão bênçãos incondicionadas. Ou seja, bênçãos que têm apenas um lado, que é o lado de Deus na história, né? Deus vai dar e o povo não precisará fazer nada para receber e para manter essas bênçãos. Nós vamos ainda andar um pouquinho mais e mais adiante nós vamos falar sobre isso. No caso da igreja, as bênçãos são desde sempre incondicionadas. Ou seja, aquelas bênçãos espirituais que Deus prometeu lá em Efésios 1:3, ele as dá sem nenhuma pré-condição. Ele não diz, vocês têm que me obedecer, vocês têm que... Não, ele dá. No dia em que nós cremos, nós recebemos aquele pacote de bênçãos completas, né? Agora, nós não conseguiremos desfrutar dessas bênçãos se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, né? Se nós deixarmos que a nossa comunhão com o Senhor se perca através do pecado, através do mal na nossa vida, nós não conseguiremos desfrutar. Por quê? Porque são bênçãos justamente da nossa relação com Ele, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ótima relação com o Luca, né? Uma ótima relação com ele. Mas se eu fizer algo que desagrada a ele, o que vai acontecer? Eu vou perder essa conexão, né? Ou pelo menos ela vai ficar prejudicada. E é assim com o Senhor, né? Se a gente anda fora da sua vontade, nós prejudicamos essa relação e as bênçãos estão ali para serem desfrutadas, mas nós não conseguimos desfrutar porque nós prejudicamos essa relação que temos com Ele. Bom, agora falando das implicações para a igreja, né? Nós falamos já um pouquinho ali atrás sobre a questão da pátria, né? A nossa pátria é celestial, mas eu ainda tenho nacionalidade brasileira, né? Bom, isso nós podemos entender um pouco melhor agora, falando das implicações para a igreja, né? A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Isso está lá muito claramente na Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 15. O que isso significa, né? O que é um peregrino? Peregrino é uma pessoa que é um errante, né? Ele sai por aí andando, ele não tem uma residência fixa, ele não tem um lugar
fixo para ele, né? Ele é um andarilho. Esse é o peregrino. E o forasteiro é aquele que está fora da sua terra natal. Está fora daquele lugar onde é a sua verdadeira habitação, né? Então, hoje nós temos aqui irmãos de fora, de outro país, que estão nos visitando, né? Então, tecnicamente, são forasteiros, né? São muito bem-vindos, né? E que voltem sempre, claro, mas tecnicamente são forasteiros. Então, nós temos aqui duas condições, né? Apesar de eu ser brasileiro, de eu viver no Brasil, eu sou considerado espiritualmente um peregrino e um forasteiro. Por quê? Porque a minha razão de viver não está aqui. A minha razão de viver está na minha pátria celestial, que é o próprio Senhor Jesus, para quem eu devo olhar, em quem eu devo manter os meus olhos. E isso muda tudo para nós, né? Isso muda tudo para a nossa forma de agir aqui. Porque a partir do momento que eu entendo que eu não devo ter o foco nas coisas desse mundo, mas o foco na minha pátria celestial, eu vou me ocupar com as coisas que são de cima e não com as coisas que são da terra, né? E isso inclui, eu coloquei ali algumas coisas, mas poderíamos falar muitas outras, né? O tempo não permite. Uma que é um ponto muito importante para nós nos dias de hoje, que é a política, né? É claro que nós somos observadores, devemos ser, né? Devemos observar as coisas que acontecem ao nosso redor, devemos ser críticos, né? No sentido de chegar a certas conclusões sobre o que é bom, o que é ruim, mas nós não devemos nos envolver demasiadamente com as coisas desse mundo, né? E a política é uma coisa que tende a nos levar o nosso olhar para as coisas do mundo, né? Porque quando a gente se preocupa demais com quem é o governante, com quais as leis vão ser aprovadas, qual a ideologia, né, de quem está no poder, nós perdemos o foco, né? O que eu quero dizer não é que isso não tem uma importância, que nós, tanto faz nós sermos perseguidos ou não. É claro que ninguém quer sofrer perseguição, é claro que ninguém quer ter problemas, né, com as autoridades. E Paulo disse, né, mesmo Paulo vivendo numa época em que havia uma grande, onde o governo era um governo tirano, né, onde as leis não eram exatamente muito protetoras dos direitos das pessoas, dos direitos humanos, mesmo vivendo numa época assim, o que Paulo disse? Vivei uma vida pacata, tranquila, né, e vocês não vão precisar se preocupar tanto com as autoridades, né? Mas mesmo se as autoridades se voltarem contra nós pela nossa condição de cristãos, nós devemos apenas descansar no Senhor, né? Isso seria difícil se acontecesse conosco aqui. É difícil quando acontece com nossos irmãos em outros países, mas devemos descansar no Senhor e não lutar contra, né? Não nos posicionar, agora eu vou fazer parte do partido tal porque eu quero combater o partido tal, né? Foquemos naquilo que de fato é importante, né? Nossa pátria está nos céus e é para lá que devemos olhar, isso sem contar, né, todos os problemas que traz para nós, né, quando nós começamos a discutir essas coisas e às vezes até temos conflitos entre irmãos por essas questões políticas. Mas também o foco nas bênçãos materiais, né? Já falamos um pouco sobre isso, né? Claro, devemos pedir ao Senhor que abençoe nossos filhos, nossa família, que nos abençoe com um lar para nós morarmos, que nos dê um emprego que nos permita sustentar a nossa família, mas devemos nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá e não focar nisso, né? Paulo fala sobre isso lá na carta aos Filipenses, né? Paulo era uma pessoa que poderia ter ganhado muito dinheiro, ele poderia ter sido um grande empresário, poderia ter sido um grande político, né? Ele tinha muitas qualidades, muitas características, mas ele aprendeu a conviver com aquilo que o Senhor deu para ele, com pouco, né? E o Senhor deu pouco para ele em termos de bens materiais, né? Bens materiais. Não porque Deus não queria fazer o bem a Paulo, porque ele não gostasse de Paulo. Não, é porque ele estava dando o suficiente. Ele estava dando o suficiente para que Paulo mantivesse o seu foco apenas nas coisas de cima, o suficiente para que ele pudesse viver. A questão do sábado e do domingo, né, não vamos falar, seria complexo também entrar nesse assunto agora, apenas para mostrar, é só um conceito ali para mostrar a diferença entre Israel e a igreja, né? Israel tinha o sábado como um dia de descanso de trabalho da semana, né?
Nós não somos um povo aqui na Terra, um povo terrestre, né? Então não precisamos nos preocupar com isso, com essa questão. Nós temos apenas que fomos presenteados, né, pelo Senhor com a possibilidade de nos reunirmos ao nome do Senhor Jesus em um dia da semana, que está relacionado à sua ressurreição, e devemos olhar essa questão sob essa perspectiva. Mas, enfim, o tema é extenso. E preceitos da lei e elementos visíveis, né? Por que eu coloquei essa questão? Nós vemos hoje, né, no meio até da cristandade professa, né, uma tendência de usar elementos visíveis do povo de Israel. E isso é algo que nós também precisamos compreender que não é o caso para nós, né? Israel, ele tinha uma série de elementos físicos, inclusive sacrifícios que eram oferecidos, né? O próprio templo era um templo físico, os utensílios do templo, né? Mas nós hoje podemos olhar para essas questões como sombra, questões que nos apontam para o principal, que é a pessoa do Senhor Jesus. E os preceitos da lei, né? Eu vou apenas citar um exemplo aqui, o dízimo, né? Muitas vezes temos dúvidas em relação a isso. Eu tenho que dar o dízimo, eu devo dar o dízimo, eu quero dar o dízimo, né? A palavra de Deus, ela fala, quando se dirige à igreja, né, no Novo Testamento, em ofertas voluntárias. Esse também é um tema extenso, mas essa figura, né, essa instituição do dízimo é uma coisa que está relacionada ao povo de Israel lá no Antigo Testamento. O povo de Israel era uma nação, ele precisava pagar impostos, e o dízimo, ele fazia, de certa forma, esse papel. Uma outra implicação para a igreja, né? A santidade, né? O povo de Israel, ele também tinha que se ocupar com isso, né? Mas no caso do povo de Israel, essa santidade, né, ou a pureza, ela muitas vezes também estava relacionado a rituais, né? Rituais de purificação. Em certas circunstâncias, alguém poderia se tornar imundo, ele tinha que passar por um ritual de purificação. Havia também a necessidade de fazer a purificação de instrumentos, de certos instrumentos, até mesmo do templo. Mas nós hoje, né, temos um dever de santidade para com o Senhor, para com a mesa do Senhor, isso para com a casa do Senhor, né? O Senhor, ele habitava no meio do seu povo de Israel, e em certas condições ele poderia retirar essa habitação, como foi feito, né? E hoje ele também habita em nosso meio, nós vamos ver isso daqui a pouco, né? E nós precisamos zelar por essa habitação, pela santidade que cabe à casa de Deus. Isso nós encontramos ali no Salmo 93, versículo 5, né? 2 Timóteo fala sobre vasos para honra e vasos para desonra. Devemos nos purificar, né, dessas coisas. Texto lá de 2 Timóteo. 2 Coríntios 6 fala sobre a associação com o mal, né? Julgo desigual, uma série de questões. Já havíamos falado alguma coisa sobre dispensações, né? Apenas para esclarecer, para Israel existem duas dispensações, né? Uma pela qual eles já passaram, ou passaram praticamente toda, né? Que é a lei. Eu digo praticamente toda porque pode-se haver ali uma compreensão de que o período da tribulação, aquele período de 7 anos, ainda esteja dentro do conceito da dispensação da lei. Mas o fato é que a dispensação da lei, ela está totalmente relacionada ao povo de Israel. E eles ainda voltarão a ter uma dispensação para eles, ou relacionada a eles, melhor dizendo, né? Que é o reino milenar, ou o milênio, ou a plenitude dos tempos, né? Existem algumas formas de falar disso, né? De nomear. E isso é importante porque, lembra que falamos no início, né, que as dispensações, elas são as diferentes formas como Deus foi apresentando os seus caminhos de salvação, os seus planos ao homem. Se Israel já teve uma dispensação e voltará a ter outra no futuro, significa o quê? Que Israel não saiu dos planos de Deus. A relação entre Deus e Israel não terminou. Ela ainda terá uma continuidade. A igreja, por sua vez, ela está inserida dentro da dispensação da graça, que é o tempo atual,
é aquele intervalo, né, que o irmão Bernardo falou ontem, ali daquelas 70 semanas de Daniel, né, entre a 69ª e a 70ª semana, há um intervalo. A igreja está inserida dentro desse intervalo. Esse é o tempo da graça. Ou seja, Deus, ele tem falado com Israel no passado, ele tem agora se voltado para o seu povo celestial, ele tem constituído o seu povo celestial como peregrinos e forasteiros na terra, não como um povo da terra, mas como peregrinos e forasteiros na terra, e ele voltará a falar com Israel no reino milenar. Mas a igreja também terá participação nesse tempo, né, futuro, da plenitude dos tempos, que é o milênio, né? Apocalipse capítulo 21 descreve bem isso. Não vamos entrar agora pela falta do tempo, que inclusive já está praticamente esgotado, mas todos podem também olhar ali. No caso das alianças, Deus fez uma aliança com Israel lá no Sinai, né? Naquela época em que o povo saiu do Egito, parou ali no Sinai e ali Deus deu 10 mandamentos ao povo. Não só 10 mandamentos, ele deu a lei, né? Mas os 10 mandamentos são o principal rosto, né, digamos assim, dessas leis. Sendo que essas obrigações, as obrigações que estavam na lei, né, a lei é algo que precisa ser cumprido, não é isso? Essas obrigações que estavam nas leis, elas são obrigações bilaterais, digamos assim, né? Ou ela tem um efeito bilateral, melhor dizendo. Deus disse ao povo, olha, eu estou te dando aqui bênçãos e estou te dando uma lei, estou te dando uma terra para você morar e regras para você observar quando você estiver nessa terra. Mas se você quebrar essas regras, eu vou tirar vocês de lá, né? Eu vou tirar vocês dessa terra. E foi isso que aconteceu, né? Na verdade, o povo de Israel começou a quebrar essa aliança no primeiro dia. Moisés não tinha nem descido do monte com os 10 mandamentos ainda. O povo já estava fazendo um bezerro de ouro ali no pé do monte, né? E isso foi acontecendo, teve altos e baixos, mas nunca o povo conseguiu cumprir a lei, né? E isso teve reflexões no futuro. Deus voltará, portanto, a fazer uma aliança com o seu povo, mas agora será uma aliança definitiva, uma aliança inquebrável. Por quê? Porque ela é baseada no sangue de Cristo, na obra do Senhor Jesus. E isso não depende de nós, né? Não depende do povo de Israel. Portanto, quando Deus voltar a estabelecer uma aliança com o seu povo, será uma aliança definitiva que trará salvação ao povo de Israel. Uma aliança, portanto, eterna, né? Uma aliança que não terá fim. Nessa ocasião, os pecados serão perdoados, algo que não foi possível na aliança do Sinai, porque a única forma de perdoar pecados é através do sangue de Cristo derramado na cruz, a base dessa aliança, e o povo não podia ter seus pecados perdoados de outra maneira. E haverá uma comunhão plena entre o povo de Israel e o próprio Senhor, né? O texto de Jeremias 31 é lindo, né? Todos deveriam ler, se ocupar com ele, né? Ali fala que não será mais necessário ensinar a lei. Por quê? Porque ela estará no coração das pessoas, né? Deus fará algo por esse povo de Israel ainda tão maravilhoso que nós não podemos nem sequer compreender. E a igreja? Qual é a aliança? Qual dessas duas alianças Deus firmou com a igreja? Nenhuma das duas, né? Na verdade, as alianças elas foram feitas com o povo de Israel, a antiga e a nova. A igreja ela é apenas beneficiária dessa nova aliança, né? Esse sangue que Cristo verteu na cruz para estabelecer uma aliança com o seu povo de Israel, ele nos dá salvação, é a base da nossa salvação. Portanto, esse é o sangue da nossa aliança que Paulo menciona lá em 1 Coríntios 11. Fé. O povo de Israel ele ainda não se converteu como povo, né? Judeus se convertem, né? Paulo era um judeu, Pedro era um judeu, João era um judeu. Até hoje em dia, judeus se convertem e passam a fazer parte da igreja, né? Como povo celestial de Deus. Mas o povo de Israel, ou o remanescente, né, o que sobrar desse povo, depois dos juízos da grande tribulação, eles se converterão no dia em que o Senhor vier estabelecer o seu reino aqui na terra. A igreja, pelo contrário, é composta de todos os que creram, de todos os que colocaram a sua fé no Senhor Jesus no tempo da graça. Em relação à casa, a habitação de Deus.
Israel, portanto, né, tinha a promessa que Deus ia habitar no meio do seu povo. Ele fez isso através do tabernáculo e do templo, num lugar que ele escolheu, né? E o templo atualmente ele não está lá, ele foi removido. Isso nós já ouvimos um pouco ontem, né? Nós temos ali hoje uma mesquita muçulmana, uma mesquita islâmica no local onde o templo deveria estar, né? Onde o altar havia sido erguido, e ali no futuro voltará a ter um templo. Deus voltará a habitar, a pessoa do Senhor Jesus, né? O nosso Deus, mas também o homem, agora Jesus, habitará no meio do seu povo ali em Jerusalém. A igreja, no caso, ela é a própria habitação, né? Deus, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, nós vemos que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Os crentes individualmente também são a habitação do Espírito Santo e o lugar onde Cristo está no meio. Quando nós reunimos, como fizemos aqui hoje pela manhã, o Senhor Jesus está no meio da sua igreja, reunida ao seu nome. O sacerdócio é aquela classe, né, de pessoas que existia no meio do povo de Israel que faziam o serviço do templo, né, que desenvolviam, por assim dizer, as tarefas da adoração, né? Então, se eu era de qualquer tribo que eu não fosse da tribo de Levi, ou até se eu fosse também da tribo de Levi, mas não fosse sacerdote, né? Porque os sacerdotes eram de uma família específica da tribo de Levi, e eu quisesse adorar, eu tinha que ir até o templo, entregar a minha oferta a um sacerdote e ele faria a oferta, né? Deus chama o povo de Israel de reino sacerdotal e povo santo, porém apenas uma tribo, a tribo de Levi, podia ter os sacerdotes, e somente os sacerdotes realizavam o serviço do culto. Já para a igreja, que também é chamada de um reino sacerdotal e um povo santo, lá em 1 Pedro 2,9, todos somos sacerdotes. Todos levamos a nossa oferta ao próprio Senhor e a nosso Deus e Pai. Todos podem realizar o serviço, né, da adoração. Hoje, atualmente, Israel está impedido de adorar. Por quê? Porque o templo não está lá, né? Não é permitido a um judeu fazer um sacrifício em nenhum lugar. Tanto é que quando o povo de Israel esteve fora da terra, esteve disperso, ele ia para a sinagoga no sábado, fazia a leitura do Antigo Testamento, mas não podia prestar sacrifícios. Os sacrifícios só podiam ser oferecidos em Jerusalém, no templo. Então, esse lugar ele não está lá hoje, portanto, não pode ser feita essa adoração. Isso já aconteceu algumas vezes na história, né? Salomão construiu um templo, mas depois vieram os babilônicos e destruíram o templo, a cidade, e levaram o povo cativo. Ali foi interrompido o culto. Depois, os judeus voltaram do cativeiro, reconstruíram o templo. Mas aí há um período, há um fato, né, que está entre o Antigo e o Novo Testamento, foi mencionado ontem aqui também, que é o período do Império Grego, né? Quando Alexandre chega ao poder, ele toma o poder das mãos do Império Medo-Persa, expande esse império, né? Isso acontece ali no intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. E Alexandre morre, né? Esse imperador grego morre, o reino é dividido em 4, e como isso tudo foi falado ontem, né? Só para relembrar rapidamente. E um desses 4 assume, né, a região onde hoje é a Síria, né? Naquela época já era também, e o outro assume a região onde é o Egito, Reino do Norte e Reino do Sul, em relação à terra de Israel. E um dia, um desses reis, dessa dinastia grega que governava a Síria, ele entra na terra de Israel, vai até o templo e oferece ali um sacrifício de um porco. Isso era uma ofensa terrível, né, para o povo de Israel, mas obviamente era também uma profanação do templo, e aí o templo teve que ser depois purificado para que os sacrifícios pudessem voltar. Esse fato ele não está escrito na Bíblia, mas ele está profetizado, né? No Daniel capítulo 11, versículo 31. No ano 70, o Senhor Jesus mesmo anunciou que isso aconteceria, né? Em breve não ficará aqui pedra sobre pedra, o Senhor Jesus disse isso. No ano 70, pouco depois da sua morte e ascensão, a cidade foi novamente destruída e o templo foi destruído. Mas ele voltará a estar lá ainda, né, no futuro. Mas o fato é que hoje Deus não recebe a adoração do povo de Israel, e a palavra de Deus diz que ele procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E ele encontra esses adoradores na igreja, podemos adorar livremente,
fomos chamados à comunhão do seu Filho, devemos oferecer sacrifícios espirituais, como também já temos ouvido nesses dias. Portanto, Israel e a igreja têm lugares próprios e distintos nos planos de Deus. Israel primeiro, depois a igreja e depois Israel novamente. A igreja não substitui Israel. Não, a teologia da substituição, né, que fala que a igreja, Israel acabou para Deus e agora é a igreja, não. Israel continua nos planos de Deus. Gálatas 6,16 fala do Israel de Deus, não se referindo à igreja como substituto de Israel, mas se referindo aos crentes provenientes do judaísmo. E Israel não é uma sombra da igreja, mas nós vemos lá em 1 Coríntios 10 que aquilo que acontece com esse povo serve de aviso para nós. Então nós temos ali Deus tratando com Israel do Sinai ao Pentecostes. A partir do Pentecostes até o arrebatamento, Deus tem tratado com a igreja, tem conduzido, né, melhor dizendo, a sua igreja aqui na terra. E depois do arrebatamento, a igreja continua sendo nos planos de Deus, obviamente, né, no céu, no seu lugar, na sua habitação, sua pátria, né, enquanto Israel volta a tratar com o Senhor, com Deus, né, aqui na terra. Temos aqui um contraste, que é uma tendência de declínio, né? Isso aconteceu tanto com Israel quanto com a igreja, é uma tendência do ser humano, aliás, né? Que Deus começa o seu relacionamento com o povo e esse relacionamento vai declinando por culpa do povo, né? Com a igreja também não é diferente. Vivemos em tempos de ruína, em tempos de declínio espiritual, mas sempre há um remanescente, sempre há, como nosso irmão Ricardo falou hoje cedo, né? Em todas as épocas há um remanescente que mantém-se fiel ao Senhor, tanto para Israel quanto na época da igreja. Também temos ali com Israel uma divisão visível que aconteceu, o Reino do Norte e o Reino do Sul, não vamos entrar nisso agora. Portanto, havia uma unidade invisível, né? Passou a ser considerado visivelmente como dois reinos, mas em várias passagens Deus trata das 12 tribos como o seu povo de Israel. Portanto, Deus olha de cima e vê um povo só, apesar de que aqui na terra nós vemos divisões, né? E com a igreja não é diferente. Isso já começou lá atrás, quando havia aqueles partidos ali em Corinto, né? Começou a se desenvolver, um exemplo, né? E hoje nós temos um cenário de divisões, um cenário que não fala de unidade, né? Mas Deus olha dos céus e vê o seu povo sobre a terra. E o local de adoração que foi estabelecido para Israel, que quando houve a separação, né? O rei do norte quis estabelecer fora de Jerusalém, para que as pessoas não saíssem do norte e fossem para o sul adorar. E com a gente também, com a igreja, né? Com a gente não, com a igreja também tem acontecido, com a cristandade, né? Tem acontecido que o Senhor, ele tem perdido, tem sido tirado dele o seu lugar no meio, né? Do seu povo, e ele tem sido colocado fora, e o povo tem estabelecido uma outra base de adoração. Profeticamente falando, né? O foco de Israel é a segunda vinda com poder e glória para estabelecer o reino. Eu creio que alguém ainda vai falar sobre esse assunto, né? Não vamos detalhar isso, mas Israel voltará, ele se converterá ou ele reconhecerá que o Senhor Jesus Cristo era o seu Messias quando ele descer do céu ali sobre o Monte das Oliveiras para estabelecer o seu reino, né? Já para a igreja, o foco está no arrebatamento. Nós esperamos a vinda do Senhor nos ares para encontrar com Ele e sermos levados para a casa do Pai. E esse arrebatamento, ele não é visível aos olhos do mundo e nem de Israel. Somente aqueles que participarão desse encontro com o Senhor que entenderão, né, que saberão o que está acontecendo. Apesar disso, né, os dois eventos têm repercussão tanto para um quanto para o outro, né? E aí eu vou citar só o exemplo do que já foi falado hoje aqui. Quando o Senhor vier estabelecer, por exemplo, o seu reino aqui na terra, ele virá com todos os seus santos. Portanto, aqueles que estiveram no céu, que estavam no céu com ele, né, que foram para lá no arrebatamento, voltam com ele e estarão na companhia dele. Por outro lado, né, o arrebatamento ele repercute para Israel na medida em que, a partir desse momento, começa a correr novamente o relógio profético. Deus volta, né, se volta novamente para o seu povo de Israel, ainda que seja para um terrível período de juízo. Uma outra questão, Israel participa da ira, né?
Isso está claramente descrito em Daniel 9, em Mateus 24. O Senhor Jesus fala de uma grande tribulação como nunca houve, né? Portanto, isso precisa ficar claro para nós, né? Mas está acontecendo uma pandemia, está acontecendo muito terremoto, está acontecendo maremoto. Eu acho que isso aí já é a tribulação, né? Será que o cartão de crédito é o sinal da besta? Será que é o chip? Será que é o Pix? Será que é a vacina? Nós não vamos estar sob a ira, né? Que eu botei esse ponto um pouco mais na frente, né? Mas essas questões, elas são relacionadas ao tempo da grande tribulação. É Israel e o mundo que terão que suportar isso. Nós não estaremos lá. Por quê? Primeiro, porque a palavra de Deus diz claramente, vocês serão salvos da ira, né? Segundo, porque nós precisamos entender para que serve a ira, né? A ira serve para julgar aqueles que condenaram o Filho de Deus, aqueles que rejeitaram o Filho de Deus quando ele veio aqui no mundo, né? Quando o Senhor Jesus veio aqui, ele foi colocado numa cruz e Deus vai punir as pessoas, ou melhor, os povos responsáveis por isso. Nós, pelo contrário, apesar de termos, né, responsabilidade na morte do Senhor Jesus, né, ele morreu por nós também, mas o fato é que nós aceitamos ele como nosso Salvador, né? E ademais nós somos da família de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Ele não teria nenhum sentido ele nos deixar aqui na terra para receber um castigo terrível como esse. Israel participa das bênçãos na terra, né? No futuro isso voltará a acontecer, né? Será uma terra maior do que jamais foi, serão bênçãos, né? Numa medida em que nunca foram também, será algo maravilhoso para o povo de Israel. Mas nós seremos levados à casa do Pai, é lá que nós habitaremos na eternidade e é lá que nós teremos a nossa maior bênção, que é estar para sempre com o nosso Senhor. Israel terá a habitação deles novamente restabelecida, o templo voltará a ser construído ali em Jerusalém. E nós, quanto à igreja, né, lá em Apocalipse 21, quando a igreja é apresentada ali através da figura da Nova Jerusalém, é dito que não foi visto um templo no meio. Por quê? Porque o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro é o templo. Portanto, são diferenças interessantes, né? E agora, finalizando, né? Apenas uma pequena passagem de Levítico 16, não vou nem ler. Levítico capítulo 16 fala do grande dia da expiação, né? Era uma festa, né? Um evento que o povo de Israel tinha todos os anos, uma vez por ano. O sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, no templo ou no tabernáculo, né? Para expiar, para fazer a expiação, né? Para oferecer um sacrifício expiatório, ou melhor, para levar, né, o sangue de um sacrifício para expiar os pecados do povo. O templo ele tinha 3 compartimentos. Um compartimento menor, que é o Santo dos Santos, onde ficava a arca, né, onde Deus efetivamente habitava no meio do seu povo. O lugar santo, que é onde os sacerdotes circulavam ali, tinha alguns utensílios ali, eles circulavam fazendo alguns serviços. E o pátio, onde ficava o altar do holocausto, onde os sacrifícios eram oferecidos, né? O fato é que o sumo sacerdote ele só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E só ele podia entrar. E se ele entrasse lá inadequadamente, sem cumprir todos os requisitos, ele morria lá dentro. Tamanho era a gravidade de estar na presença de Deus. E quando o sacerdote entrava naquele lugar para oferecer essa expiação pelo povo, né, para levar aquele sangue, o povo ficava do lado de fora. O povo não podia, né, nem entrar no pátio. O povo ficava do lado de fora, preocupado, né? Vamos ver se ele vai sair, né? Se ele ficou lá dentro morto é porque os requisitos não foram atendidos. E o povo ficava. E quando o sumo sacerdote saía, o povo ficava aliviado, porque ele sabia que Deus tinha aceitado aquele sacrifício expiatório pelos seus pecados. E nós ficamos também do lado de fora assistindo. A palavra de Deus diz, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, que nós podemos adentrar, ou nós adentramos com ousadia ao Santo dos Santos. Que privilégio maravilhoso nós temos como igreja, como povo celestial, enquanto o povo de Israel ainda aguarda para ver o sumo sacerdote, que já entrou e já resolveu tudo, né? Mas o povo de Israel não sabe disso. Eles ainda aguardam para ver o sumo sacerdote. Nós
entramos lá dentro com Ele mesmo abriu o caminho, o próprio Senhor Jesus abriu esse caminho para nós. Que sejamos gratos a Ele por fazer parte do seu povo celestial.